Bom dia, 5h35. Não é fácil estar bonito uma hora dessa da manhã, né? Mas a gente consegue. Mire, já abro para você a palavra, mas antes eu queria trazer só uma mensagem, né? Que está lá em Isaías 42. Não é para a gente, mas a gente internaliza essa mensagem, tá certo? Vejam, minha serva que eu fortaleço. Ela é minha escolhida, que me dá alegria. Pus sobre ela meu espírito, e ela trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana já quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Ela trará justiça a todos os justiçados, não vacilará, nem desanimará, enquanto não fizer justiça prevalecer em toda a terra. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo que profetizei se cumprir, e agora profetizarei novamente, e lhes falarei de um futuro antes que ele aconteça. Mire, me conte aí, você tem pouca coisa para falar hoje, né? Acho que vai ser muito tempo, 30 minutos, né? Acho que podia até encurtar aí, testemunho pequeno. Me conta aí de você um pouquinho lá. A gente quer conhecer você. Bom dia. Obrigado, Miri. Eu que agradeço. Qual o desafio aí estar aqui com a gente uma hora dessa? Eu que agradeço. Falar de maternidade, falar de sonho, falar de projetos, né? E a proposta foi falar de maternidade, é uma parte da minha vida que provavelmente é uma das mais importantes que eu tenho. Eu tenho 54 anos, sou psicóloga clínica, terapeuta de casal e família, palestrante e sempre digo que posso ter todos os títulos do mundo, mas se eu não tiver com o principal para mim, que é ser serva de Deus, nenhum deles me fará feliz, me fará bem. Eu venho de uma família onde eu sou a irmã do meio, de 6 irmãos, sou irmã de Paulo Brito, que todo mundo conhece aqui, e viemos de uma família com muita dificuldade em todos os aspectos. E eu sempre tive um sonho de ser mãe. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha mais o sonho de ser mãe do que de casar. E foi tudo muito, humanamente falando, muito tardio na minha vida, né? Eu casei aos 28, sou casada com o Denival, o homem mais bonito do planeta. E 9 meses depois eu tive um filho, eu engravidei de uma criança, e com 3 meses eu tive aborto espontâneo. Eu tinha, na época, 120, 130 quilos. Tive aborto espontâneo, fez biópsia, não se descobriu o processo, mas eu acredito que foi de um aborrecimento que eu tive. E 5 meses depois eu não tinha a promessa de engravidar, porque não podia, porque estava com curetagem e tal, e engravidei com 5 meses depois. E com 5 meses de gestação, eu tive pré-eclâmpsia, fui para a UTI, passei 3 dias na UTI. E eu lembro que a única coisa que eu levei para o hospital foi um óculos e uma Bíblia, e a Bíblia, que foi, eu orava incessantemente, né? Eu acredito que foi um dos tempos que eu mais orei. E eu sempre dizia a Deus que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Eu estava com a gestação de 5 meses e parecia que estava com a gestação de 3. Se confundia, porque justamente da obesidade não dava para perceber. E minha pressão foi para 22, para 24, e eu não sentia uma dor de cabeça. Na época, a Dani começou a trabalhar na Ambev e eu não tinha plano de saúde. E a médica, na época, disse... nessa época, eu era acompanhada por 5 médicos. E nenhum médico descobriu que eu estava com pressão alta. Nenhum médico. Né? Eu sentia muita agonia, eu estava tendo perda de líquido amniótico. E, simplesmente, o médico não falava nada. Eu trabalhava em um hospital nesse período. Quando eu fui, a médica pediu que eu fosse internada em um hospital público em Salvador, eu fui. Para vocês terem uma ideia, todos os medicamentos de pressão alta do hospital eu usei e a minha pressão não cedia. Eu não sentia o meu filho mexer, ele seria chamado de Pedro Paulo. Eu não sentia ele mexer, eu não sentia nada, eu não sentia dor de cabeça, eu não sentia nada, nada, nada.
E o médico, é tanto que o diretor do hospital foi falar comigo se o que é que eu podia fazer, porque ele não tinha mais condições de me manter naquele hospital. E a Deni falou com a assistente social da empresa, a assistente social da empresa conseguiu antecipar o plano de saúde e eu fui para o Santa Isabel. Quando cheguei no Santa Isabel, já recebi o decreto médico, ela vai ter que descer para a UTI. Eu fui para a UTI, já foi Depois eu soube que ele já tinha dado para minha família que eu poderia falecer por causa daquela situação. E eu sempre confiante, sempre dizendo a Deus, pedir perdão a um bocado de pessoas, pedir perdão a Deus, porque eu estava me preparando realmente para partir. Porque eu não via. Eu trabalhava no hospital, então a linguagem dos médicos eu conhecia, a linguagem, a questão fisionomia, e eles só faziam assim, ó, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. E eu lembro que eu fiz uma oração dizendo para Deus assim, que a minha vida era dele, que a vida do meu filho era dele, que ele fizesse a vontade, que seria soberana, e que eu estava pronta, mas que ele me dissesse o que estava acontecendo, porque ninguém me dizia nada. Eu lembro que eu fiz essa oração umas 3h30 da manhã. Quando foi no outro dia à tarde, um médico que trabalhava comigo foi me visitar, que era o meu chefe, e ele disse, olha, aí o médico chegou e disse, tem que fazer a cirurgia dessa menina, porque se não fizer, o filho dela, a criança vai morrer e ela já está correndo risco de vida. E eu gostei, porque foi o que eu pedi a Deus, foi o que eu pedi de uma forma que me deixasse sabendo o que é que eu tinha. E quando Pedro Paulo nasceu, aí o médico ficou comigo até a cirurgia. Eu fui operada por um dos melhores cirurgiões obstetras da Bahia, professor, o anestesista também. Então, eu vi o cuidado de Deus em tudo. E eu lembro também que teve uma oração que eu fiz, Senhor, eu queria me sentir nos teus braços, eu queria sentir o Senhor aqui dentro de mim. E eu acordei com uma pessoa passando a mão na minha cabeça, me acordando, um enfermeiro, dizendo que Deus estava comigo, tá? E começou a falar. E eu senti muita paz. Até hoje, quando eu lembro disso, eu sinto paz. Eu fui, fiz a cirurgia, uma cirurgia que duraria meia hora, durou 1h30, porque a criança estava realmente perdida dentro do meu ventre, no sentido de a gordura que eu tinha era muito grande, então a criança estava escondida, porque a criança ela era desse tamanho, mais ou menos, cabia com folga dentro de uma caixa de sapato. Nasceu com 820 gramas, com nem sei quantos centímetros, não lembro, mas muito pequeno. E eu não senti absolutamente nada quando eu vi aquela criança. E eu disse para Deus que ele não era meu, ele era de Deus e que Deus podia levar, se Deus quisesse. E fui para a UTI, voltei para a UTI, ele foi para a UTI. E no outro dia eu relutei em ver Pedro. E quando eu cheguei lá, eu não senti nada pela criança, nada, absolutamente nada. Como eu não era psicóloga ainda, eu não entendia que eu estava passando por um processo de depressão pós-parto sério. A psicóloga foi no meu quarto e eu queria botar a mulher para fora porque eu não queria falar, eu não queria dizer nada e eu não disse nada. E eu chorei porque eu não estava sentindo nada pelo meu filho. Foi que Paulinho chegou e disse, irmã, você está tendo uma depressão pós-parto. Eu fiz, deve ser, mas não quero ver, eu não quero saber, eu não quero nada. E aí eu fui, e sozinha, né? Eu estava sozinha, que ninguém podia ficar comigo. Porque eu fiquei na UTI, e aí com 24 horas depois foi que eu voltei para o apartamento com pressão alta ainda. E uma pessoa pariu do meu lado e eu não queria nem olhar para a cara da mulher, porque ela voltou para o quarto com a criança dela. Eu não tive um sentimento de inveja, foi de indiferença mesmo. Eu não queria ver nada, eu não queria saber de nada. Aí ela passou álcool 70 na menina, na limpeza da menina, e eu não senti nada. A menina chorou, aí eu fiz, olha, isso aí é álcool 70, tem que ser outro álcool, tal, tem que ser, você errou. Aí eu chamei a enfermeira, foi o meu gesto mais humano nesse momento. E chamei a enfermeira e a enfermeira cuidou da menina. E depois eu fiquei só de novo, porque ela teve alta. E eu não saí do hospital com meu filho.
E eu disse para Deus, eu queria sair do hospital, eu queria sair fugindo daquele hospital. Eu ainda fiquei lá mais de uma semana, porque eu tinha que dar o leite, eu tinha que botar o leite, tirar o leite para dar, porque ele ficou cheio de aparelho. Eu não vi o rosto do meu filho. E eu disse para Deus assim, quando eu voltei para casa, eu tinha que ir para o hospital todos os dias. Eu não podia ir todos os dias por causa da condição de saúde, por causa da condição financeira, porque tinha que ter um carro para me levar, não podia ir de ônibus, porque eu estava com cirurgia e a pressão alta. E o médico disse: você não pode vir todo dia, você não precisa vir todo dia. E eu comecei a orar, eu disse: Deus, o Senhor sabe que se eu ficar com este menino, eu não vou dar conta, porque ele vai ser um vegetal, e eu não tenho condições de criar um vegetal. Eu fui muito sincera com Deus nas minhas orações. E aí já foi gerando amor dentro de mim por Pedro. E Deus ministrava o meu coração de que levaria Pedro, e de que eu precisaria cuidar de Deni, porque Deni não tinha a mesma estrutura que eu. E aí eu comecei a preparar Deni para a partida de Pedro. E um dia, ele nasceu 9 de janeiro, quando foi no dia 24 de janeiro, ele partiu. E aí alguém chegou para mim e disse: o médico pediu para você ir no hospital com seu marido, porque eles precisam conversar com você. Aí eu disse: ele faleceu. Não faleceu, faleceu. Aí chorei muito, sofri muito, porque eu já estava amando. E 2 coisas eu pedi a Deus: que eu visse o rosto do meu filho e que ele experimentasse o meu leite. E essas coisas aconteceram, né? Então, cada conquista a gente celebrava. Mesmo eu com depressão pós-parto, eu comecei a forçar a sentir algo pela criança, mas era muito difícil. E aí, quando ele faleceu, com 26 dias de nascido, 16 dias de nascido, ele faleceu. E eu não queria trazer para aqui, para Camaçari, eu queria sepultar em Salvador, porque como ele nasceu vivo, tinha que sepultar como um indivíduo, né, comum. E aí a gente providenciou, trouxe para Camaçari, porque minha irmã pediu. E eu lembro que na hora do sepultamento eu dei a palavra dizendo assim, meu pastor na época não pôde, mandou um amigo e ele disse: Pedro viveu só 16 dias, mas para Miriam e Deni foram 16 anos, e essa palavra ficou muito na minha vida. E na hora eu agradeci. Eu disse assim: eu quero cantar música por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, né? Por tuas promessas e tudo que há, eu quero te agradecer. E todo mundo chorou, porque foi realmente muito emocionante, mas eu agradeci. O meu coração naquele momento foi de gratidão a Deus pela vida de Pedro. E a médica falou: Miriam, ele precisava partir porque ele ia ser um vegetal, ele não ia ter nenhum tipo de vida. Aí eu disse a ela que entendia. E foi um sofrimento, foram 8 meses de depressão, 8 meses de luto, 8 meses de muita angústia, de muita tristeza, de culpa, sentir culpa porque meu filho morreu, porque eu era gorda, e aí foi. E quando eu soube, uma pessoa falou comigo, a tia de Raquel, que tinha uma sobrinha que pariu e que não podia cuidar da criança. Se eu queria a criança, eu disse: quero. E a partir daí eu senti uma cura dentro de mim. Eu disse: estou sendo curada de uma dor, de uma depressão, de uma morte, porque agora eu vou ser mãe, né? Eu já me sinto mãe. Eu não sabia se era menino, não sabia se era menina, não tinha nome, não sabia se era preta, branca, não sabia se tinha 10 dedos, 20 dedos. Eu disse: eu quero essa menina, essa criança. E já gerou amor dentro de mim, uma expectativa. Quando Raquel chegou, 15 de outubro de 2001, no mesmo ano que Pedro nasceu. Pedro nasceu em janeiro, ela nasceu em setembro, 24 de setembro, e Raquel veio para mim com 23 dias de nascida. E já foi um amor, assim, antes de conhecer. Então, assim, o amor que Raquel trouxe para mim, eu digo que Raquel foi o meu processo de cura real. Eu não tinha mais tempo de ter o processo da depressão, porque eu tinha que cuidar de uma criança. E foi muito lindo, porque eu cuidei de Raquel, eu amei Raquel, eu amo Raquel de uma forma inexplicável, né? Não tem diferença nenhuma dos meus filhos biológicos. E é uma menina incrível, né? Uma menina maravilhosa, está fazendo engenharia, já vai
casar, e Deus tem cuidado de mim, tem cuidado dela nesse sentido, de nós, né? E Dene tem enfrentado esse processo, foi muito difícil para ele também. E eu não podia, irmãos, eu tinha um decreto dos médicos de que eu não podia gestar, porque se eu gestasse eu poderia morrer. E aí eu disse, mas eu prefiro confiar na promessa, eu prefiro confiar na promessa. E quando eu engravidei, e com 1 ano e 6 meses, Raquel já estava com 1 ano e 6 meses, o testemunho de Raquel, como Raquel veio, o processo da mãe biológica dela seria outro testemunho. Será outro testemunho. E com 1 ano e 6 meses eu engravidei de Davi. E aí começou um outro processo de dor na minha vida, porque eu tive que sair do emprego, eu tinha que ficar praticamente internada dentro de casa, porque era uma gestação de risco também. E o médico, você é maluca, você vai morrer. Eu disse, não vou não, tem promessa. Eu prefiro acreditar na promessa. E os médicos incrédulos disseram que... E a primeira coisa que eu fiz foi orar. Senhor, quem é que vai cuidar de mim? Porque na primeira vez foram 5 médicos e meu filho morreu. Eu quero agora que o Senhor me direcione. Deus me direcionou para que doutora Rosângela e doutor Romilson cuidassem de mim. E foi com eles que cuidaram de mim, foi eles que foram... Ela que foi a minha obstetra. E foi uma gestação com pressão alta também, muito monitorada. E Davi nasceu com a termo, né? Ele nasceu na data certa. Davi nasceu enorme, Davi nasceu grande, Davi ficou 8 dias na UTI. E eu voltei para casa sem meu filho de novo. E aí entrou o processo de fé. Eu comecei a orar, Senhor, eu tenho que trazer meu filho para casa, eu vou trazer meu filho para casa. E aí, uma vez, o Espírito Santo ministrou meu coração. Você está levando a roupa dele? Que fé é essa? Que você não leva a roupa para trazer seu filho para casa? Porque tinha fé misturada com medo. E aí eu trouxe, aí eu levei a roupa. Aí a médica falou assim, você trouxe a roupa de Davi? Eu disse, trouxe. Mas você sabe que se ele vai ter alta hoje? Eu fiz, não, mas eu tenho fé. Eu creio que ele vai embora hoje. Então, todos os dias eu dizia isso. E aí foi um dia que eu cheguei lá, ela disse, você trouxe a roupa? Eu disse sempre a ela, ele vai embora hoje. E aí eu lembro que eu fiquei o dia todo no hospital, né, passando mal, não tinha dinheiro para tomar um café. E não sabia que eu tinha direito a almoçar lá no hospital, porque eu tinha muita vergonha de perguntar as coisas. Eu era muito tímida, acreditem. E eu parei. Eu já estava com 32 anos quando eu tive Davi, 31 para 32. E a minha vida muito difícil financeiramente, com muita escassez, com muita crítica, porque eu tinha uma depressão e as pessoas não sabiam cuidar de mim. E aí eu lembro que eu era chamada de preguiçosa, eu era chamada de uma pessoa sem fé. E aí levei Davi para casa, foi uma festa, foi lindo, e eu digo porque eu tinha feito para Deus uma promessa, assim, um voto, eu vou apresentar o meu filho com 8 dias de nascido. Nesse intervalo, irmãos, eu ouvia muito a voz do diabo, literalmente, porque ele dizia assim, você deu o primeiro, ele levou, você deu o segundo, ele levou, você vai dar o terceiro a ele e ele vai morrer. E aí, um dia de madrugada, eu disse, deu o primeiro, deu o segundo, estou dando o terceiro, e se ele quiser levar, é dele. Dene acordou assustado, sem entender. Eu fiz, o diabo fica dizendo no meu ouvido que Deus vai levar meu filho. E eu estou dizendo que se Deus quiser levar, Deus leva, porque é dele também. E aí, nunca mais, depois que eu repreendi a voz, eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus, apareceu a voz, nunca mais veio. E 1 semana antes de eu saber o sexo, que eu tinha dito a Deus que seria um menino, e que o nome seria Pedro Paulo de novo. E aí, 1 semana antes de confirmar o sexo, que eu não sabia qual era o sexo ainda, eu tive um sonho, Deus dizendo assim, este será chamado Davi. E ainda colocou uma placa, eu tenho essa placa em minha mente muito nítida, que eu ainda não consegui uma pessoa para fazer do jeito que veio o nome Davi, como se tivesse sido desenhado mesmo por Deus. E aí eu disse, pronto, este será chamado Davi. Dene, vai ser Davi, vai ser Davi. Dene achou que ia ser Daniel, porque ele estava dormindo, porque essas coisas de madrugada que acontecem. E aí, quando eu cheguei no médico, o médico falou assim, Miriam, já sabe o sexo? Eu fiz, doutor, sei, é homem. Como, Miriam? Eu tive um sonho, Deus me revelou que seria homem, o nome é Davi. Aí ele, esses crentes, é doutor Nielson, né? Trabalhei com ele na Santa Helena. Esses crentes, não sei não.
e foi Davi, estava lá, um menino, sem dúvida nenhuma. Ele é Davi, ainda falou assim: Davi vai ter um pinto bem grande, viu? Aí mostrou lá. Aí eu lembro que o doutor Romilson perguntou, né, quem tem cabeça grande nessa família? Eu fiz, além do tio, ninguém. Esse menino vai ter um cabeção, viu? E aí Davi nasceu, Davi chegou depois de 8 dias, eu disse a Deus que com 8 dias eu apresentaria Davi no altar. Irmãos, com 8 dias eu apresentei Davi no altar. E eu sempre criei que os meus filhos são do Senhor Jesus. E pronto, aí acabou a alegria de. Pronto, já gerou, não precisa mais gerar, vamos lá, vamos lutar para fazer a vasectomia. E lá se vão 5 anos. Eu já fazendo o processo de estudar, de trabalhar. Aí engravidei com 38 anos. 5 anos depois, engravidei de Rebeca. E foi a melhor gestação. Foi uma gestação extremamente tranquila, com cuidados, mas uma gestação que não me deu nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de pressão alta, nada. Outro médico me acompanhou, não quis mais aquela multidão de médicos me acompanhando. E o médico disse assim: essa menina é ótima, eu não estou preocupada com a senhora, eu estou preocupada com ela, porque ela é muito grande, ela é muito grande. A Rebeca nasceu maior do que Davi. E quando Rebeca nasceu, 26 de outubro de 2008, ele disse assim, e eu já tinha dito a Deus: Senhor, em nome de Jesus, essa não vai ficar na UTI, essa eu vou trazer para casa. E ele disse: ela precisa ficar 24 horas na UTI para observação, porque ela é muito grande, a gente tem que ver se ela tem alguma curva glicêmica, alguma diabetes, tal. Trouxe a Rebeca para casa. E foi algo assim muito importante, né? E eu lembro que quando eu estava gestante de Davi, eu fui para um culto com muito medo. E o aniversário da igreja, o pastor do nada lá, né? A gente fala do nada humanamente falando. Ele parou e falou assim: olhe, o justo não passa pela mesma angústia 2 vezes. Aí eu fiz: opa, essa palavra é para mim. Sabe aquela coisa que salta assim aos olhos no culto? Eu disse: é minha essa palavra. Para vocês terem ideia, como eu era da liderança da igreja, eu tinha mais facilidade de estar nesses ambientes. Eu cheguei no altar, lá no gabinete, eu fiz: pastor Luciano, de Feira de Santana, eu fiz: pastor, onde está aquela palavra? Irmãos, essa palavra está escondida lá. Não, viu? Eu não lembro, minha irmã. Eu falei isso? Eu disse: falou, pastor. Aí eu contei um pouco da história dele. Aí ele falou assim: rapaz, o justo não passa pela mesma aflição 2 vezes. Eu disse: yes, é minha. E aí tomei aquela palavra. Eu lembro que toda vez que eu chegava na igreja para dar testemunhos, irmão, Miriam está grávida. Irmãos, eu estou gestante. E aí, no dia de Davi, todo mundo falou assim: vai ser um profeta, vai ser um homem de Deus. Eu fiz: amém, eu creio. E eu já cria nisso. E Rebeca hoje tem 16 anos, Davi tem 22, Raquel tem 24 e eu sou mãe. Eu digo que eu sou mãe de uma creche. E eu digo sempre que os meus filhos são as coisas mais preciosas que eu tenho abaixo de Deus. Eu sou muito família, eu amo meu marido, eu amo os meus filhos. E todas as vezes que me vem angústia sobre os meus filhos, espiritualmente falando, eu digo: Senhor, eles são promessas. Eles são filhos da promessa. Eu tenho muita paz de que Deus abençoe, que Deus está guardando a vida dos meus filhos, que Deus tem propósito para a vida deles. E é isso, irmãos, é um pouco disso aí que é o meu testemunho. Mas, Miri, você falou pouco. Eu nem olhei o relógio. A gente não entende hoje, né? O pastor Carlos, tem uns 7 dias, me deu uma palavra de João 13:7, né? A gente não entende o que o Senhor está fazendo hoje, mas em breve saberemos. Sim. E a gente entende, e eu consigo entender, né? Que você passou por aquilo para ter mais força, e a força que você tem, que a gente leu lá em Isaías 42, né? De não deixar o outro abatido, estar sempre disposta a estar apoiando, é por você não ter visto isso para você, né? Da mesma forma que a gente indica, né? Ó, isso aqui é bom, a gente também tem a luta de dizer: ó, faça isso porque eu passei por isso, né?
e cria-se uma autoridade de sua parte. Eu queria que Isso. você falasse um pouquinho aí do seu trabalho com as mulheres. Pode começar os projetos para a gente orar por eles, né? Como eu tive muito processo depressivo desde a adolescência e não sabia, eu sempre quis ser sempre quis ser psicóloga e não podia, porque era pobre, não tinha condições de sair do subúrbio para ir para a faculdade e tal. Sempre gostou de estudar. E o processo depressivo, ele me fez... Hoje, teve uma época que eu parei de perguntar a Deus por quê e perguntei a Deus para quê. E eu via sempre eu sonhando, né? Eu sonhando com um mar de mulheres. Eu à frente, assim, num altar, e em um palco, em um altar, e um monte de mulheres. Assim, eu perdia de vista a quantidade de mulheres. E na época eu trabalhava, eu era de uma igreja com célula, e eu tinha na época 70 discípulas. E aí um dia Deus fez assim: saia, largue tudo, para você não perder seu casamento. E aí eu fui lá, falei com a minha pastora, meu pastor, e disse: eu preciso sair porque eu estou perdendo meu casamento, porque eu estava dando mais importância ao que o homem falava, no sentido de, como é, de mandar, né? Eu esqueci a palavra agora, de mandar no discípulo, e do que do meu marido. Então eu tirei toda a autoridade que eu tinha do meu marido, todo o respeito de ser dona de casa, de estar nesse processo de submissão, que não é para mim, é parceria, eu e meu marido. Eu disse assim, e ele sinalizou algumas coisas, e eu disse: olha, eu vou sair. E eu sempre fui muito de buscar Deus as respostas em oração. E eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me responda agora para quê? Para que eu estou passando por isso tudo? Qual o propósito? Qual o objetivo? E aí eu comecei a ter essa ideia. E eu já fui gerente de uma clínica, sempre trabalhei como coordenadora, supervisora em hospitais. E um dia eu me vi numa depressão tão séria que eu só queria sair de casa. E eu pedi a Deus: eu quero um trabalho de meio período, de segunda a sexta, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Porque as pessoas que eu botava para cuidar dos meus filhos maltratavam os meus filhos, porque eles eram muito quietinhos, muito bonzinhos. Aí eu saí do trabalho para cuidar dos meus filhos. Só Eles que não, não, né, Miri? Só que não, né? Tem ironia na sua fala, tem ironia. eles não eram quietinhos. Eles xingavam as pessoas. E ele chorava muito. Davi chorava demais, gente, demais, demais, demais. Sim, nesse ínterim, Davi teve uma doença chamada, que chama de nó nas tripas. Diz que de 1 milhão, uma criança se salva. Aí, no caminho todo, eu orando, cantando, agradecendo. Deus, o Senhor não me deu Davi para a morte. O Senhor me deu Davi para a vida. Davi é teu, e o nome de Jesus. Aí, quando chegou no hospital, a médica fez assim... De novo, a gente sempre ficou sem plano de saúde. Aí a médica fez assim: a senhora fez o quê? Eu fiz: orei. Ela, nem tem resquício do que ele estava sentindo. Eu disse: pois é, mas é uma luta, né? Glória a Deus por isso. Aí, irmãos, eu voltei com 30, aí eu pedi para sair de casa, porque eu não suportava, no processo depressivo, estar com os meus filhos. Eu não maltratava, eu cuidava, mas eu disse: eu quero cuidar de gente, eu quero cuidar de pessoas. Rebeca tinha quantos anos nessa época? Eu Que foi a tinha, mais nova? já tinha 40, eu tinha 2 40. anos, mais ou menos, de Rebeca. Depois de Rebeca, exatamente. Porque quando eu entrei na faculdade, ela tinha 3 anos. E aí eu fui trabalhar em uma escola como agente de portaria, mas sendo merendeira. E foi um escândalo para a cidade, no sentido de Miriam gerente, Miriam supervisora, uma pessoa bem comunicativa, e vai trabalhar como merendeira, só que ninguém entendia esse processo, nem eu, né? Nem eu, na verdade. Eu só perguntava a Deus para quê, para quê. E eu disse: eu vou ser a melhor merendeira da escola. Aí depois eu disse: eu não E vou essa ficar. vergonha te machucava, Miri? Não, não. O mesmo amor que eu era gerente, eu era merendeira, e graças a Deus eu dei um testemunho uma vez, e uma pessoa que foi aluna da escola falou que eu era a tia que amava muito as pessoas. Essa fase já era chamada de tia, gente, já entendia que a pessoa já estava com cara de tia. E eu disse assim: eu vou. Aí um dia apareceu a oportunidade de prestar vestibular, lá na escola mesmo. Sabe aquele domingo que eu tinha que cuidar de filho de casa? Eu disse: vou para a escola, vou trabalhar. A diretora fez: mas você tem filhos, você é a única que poderia não vir. Eu fiz: mas eu quero vir, eu fui. Aí, quando chegou lá, teve o vestibular, eu fiz, passei, e sem dinheiro para nada. Aí consegui, pelo FIES, fazer 100% FIES, porque eu tinha pouco tempo que tinha prestado o Enem.
E aí eu fiz, eu vou fazer, e vai fazer, faz serviço social, eu fiz o amor, eu nem ia estar aqui, eu quero fazer psicologia. E foi onde começou o meu processo de cuidar de pessoas. Porque como eu já era crente, eu já era cristã, já trabalhava com mulheres, irmãos, eu nem tinha tido nenhum tipo de relação ainda com um homem, e eu dava conselhos a mulheres casadas. E Deus sempre me usou nesse sentido, né, pelo processo de exortação, o dom de exortação que Deus me deu. E eu comecei a trabalhar com mulheres. E eu comecei a dar palestras. Eu lembro que a primeira palestra que eu fui dar foi em Santo Antônio de Jesus, para 370 mulheres, mais ou menos. E eu fiquei uma semana sem dormir, com medo, insegura, e dependente de Deus total. E dei a palestra. E de lá para cá tem sido esse o meu projeto, cuidar de mulheres. Eu entrei na faculdade com 42 anos de idade, com 3 filhos pequenos, e saía de madrugada para trabalhar. Esse horário 5h30, eu já estava no ponto para pegar o ônibus para ir para Salvador. Não fui uma aluna de 10, mas era uma das melhores alunas, porque não faltava, entendia, perguntava, era sempre questionadora no sentido de entender o processo. Era muito criticada por ser crente, era muito criticada por ser acolhedora, por ser mãezona. E as coisas foram mudando na minha vida porque eu parei de. Eu já não sou muito murmuradora. Eu deixei de ser murmuradora quando Pedro faleceu e eu agradeci a Deus pela partida de Pedro. E aí eu entendo que tudo na minha vida eu sou grata a Deus, né? Como o pastor Carlos sempre fala, deserto é lugar de aprendizado. Então eu entendi que tudo que eu vivi na minha vida, desde o meu pai ser alcoólatra, desde ter sofrido aliciamento sexual na infância, não sofri abuso necessariamente do toque, mas sofri aliciamentos, eu entendi na minha vida adulta que tudo foi ensinamento, que tudo foi para me autorizar a cuidar de pessoas. Então foi de uma forma muito dura que eu disse a Deus, tá bom, já estou entendendo. E eu trabalho hoje com mulheres, eu tenho um projeto de cuidar da autoestima das mulheres, inclusive é um trabalho pioneiro em Camaçari. Hoje todo mundo fala de autoestima em Camaçari, mas eu tenho um trabalho de reunir mulheres, de fazer imersão com mulheres sobre autoestima, porque eu entendo que a autoestima parte do pressuposto do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo ter um amor real por mim, eu não vou amar o outro de forma alguma. Eu vou mentir. Então, isso eu levo muito a sério, isso é muito real na minha vida. Então, eu tenho esse projeto com mulheres. Esse ano ainda vou fazer um congresso para casais, porque eu sou terapeuta de casal também. E eu tenho esses 3 projetos, com mulheres, com casais e com os solteiros. Vou fazer um congresso das emoções da psicologia para colocar pessoas solteiras, vai ser o critério, pessoas solteiras de todos os sexos, para estarem tratando das emoções. E a partir daí, surgirem novos relacionamentos. Por quê? A maioria, eu vou mandar aos meus pacientes, é claro, né? Que eu conheço, eu quero juntar, eu queria juntar a Maria com o João, mas como é que vai fazer esse encontro? Aí eu disse, Deus me ajude aí. Aí eu tive a ideia de fazer um congresso Amém. das emoções. Amém. Além de mãe, futura avó, psicóloga, você agora vai ser Tinder, né? Você vai juntar os casais. Muito bem, desafios ousados. Mas brincadeira, né? Sem Cristo é risada aí, ó. É, 6h08, gente. Uma delícia de bate-papo. Mas, Miri, a gente, além de te conhecer, a gente gosta de orar por você, né? Gostaria de orar por você. E a gente separa esses 5 minutinhos, né? Aqui, para a gente orar por alguns pontos que você apresentou para a gente, tá certo? Então, eu queria, no relógio de oração, orações breves, viu, pessoal? Eu vou colocar a Cris, que acho que é a única bisavó aqui do grupo, para orar por seus filhos e netos que virão. Eu quero apresentar Tânia para orar pelo seu casamento, orar, porque você falou muito da questão da parceria, né? De você mesmo na dor entender e sentir a dor do outro, né? Que estava ali, que era Dene. Eu queria também que Kátia orasse por seu fortalecimento, né, da sua fé e que acampem, né, anjos na sua mente para que você também não volte àquele lugar que você já esteve, né, que acredito que não foi uma batalha fácil. E eu queria que o pastor Carlos orasse pelos seus projetos, né, que pessoas cercassem, né, você, recursos fossem destinados,
salões fossem abertos, oferecidos, né, Miri? Até melhor, né? Para baratear o custo, espaços. Então, assim, eu queria, nesse sentido, que a gente levasse nossas orações nesse sentido para ti, tá bom? Então, todo mundo tá aí? Cris, Kátia, Pastor Carlos e Tânia, tá certo? Aí a ordem vocês escolhem. Eu começo. Bom dia. Uhum. Falar da minha querida amiga, irmã, e orar por ela é um prazer. Vamos lá. Deus amado, Deus eterno, neste momento, meu Senhor, eu quero te louvar, meu Pai, pela vida de tua serva Miriam, minha querida amiga. Ó Deus, quero pedir especialmente pelos filhos dela, Senhor, pela família dela, em que ela possa, Senhor, ter o prazer em que eu tenho, que sou tão abençoada, e tu também a bênção seja estendida na vida de Miriam, que ela possa ver filhos dos filhos, bisnetos, Senhor, porque eu sei que a tua promessa é fiel. Antes ela não poderia ter, teve um filho e pelos médicos que ela não teria mais nenhum, e tu deste mais dois para ela. Meninos lindos e abençoados que eu conheço, Senhor. Eles são seus, isso aí, ela profetiza isso, e nós sabemos que eles são seus. Então, completa, Senhor, a bênção na vida da tua serva. Que ela possa um dia ver os netos delas ao redor da mesa. E os bisnetos, sim, por que não? Ó Pai, nós já te agradecemos por esta bênção que virá na vida da tua serva Miriam. Quero te agradecer, Senhor. Muito, muito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é minha vez. Vou orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu concordo com a oração da tua filha Cristina e quero pedir ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pelos projetos que há no coração da tua filha. Amém. Deus, que o Senhor dê a capacidade necessária, vinda do Senhor, Amém. que o Senhor dê as ferramentas necessárias, as armas necessárias para a tua filha, ó Deus, fazer o propósito que nasceu no teu coração e brotou no coração dela. Meu Deus, coloque pessoas ao redor dela que possa viabilizar, ó Deus, tudo para que seja feito conforme a tua vontade. Deus, existe projetos que muitas vezes nós pensamos que estão além da nossa capacidade, e está além da nossa capacidade. E por isso queremos declarar nesse momento, ó Deus, em favor da tua filha, que nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda a tua filha. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que o desejo do coração dela, Deus, possa se confirmar, como diz o Salmo, ó Deus, 35. Os passos de uma pessoa boa é confirmada pelo Senhor. Meu Deus, a minha oração é simples, porque eu creio, ó Deus, que tudo que está no coração dela já é uma visão do Senhor futura para a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pai, em concordância com essas orações, Senhor, o testemunho de Miriam, desde o início, Senhor, ela teve fé. E foi uma fé que o Senhor, Abraão, né, teve fé. E o Senhor diz na tua palavra que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E que ela continue, Senhor, fortalecida nessa fé. Que ela sempre esteja capacitada pelo teu Espírito, porque é teu Espírito que dá direção para essa fé. Que ela se fortaleça a cada dia, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E que tudo que ela venha desejar, Senhor, esses projetos, tudo que venha, seja tudo através da tua fé. A fé no Senhor, a fé que tudo o Senhor vai poder, porque o Senhor é grande, o Senhor faz todas as coisas, o Senhor fortalece, o Senhor dá direção, e que seja assim na vida, continue sendo na vida de Miriam, essa fé genuína no Senhor,
para que ela possa realizar tudo que está no coração dela. É assim que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tânia? Não pode, então vou orar aqui, Pai. Ô Senhor, obrigado, Pai, por tanto derramar nesse momento em que a gente coloca os nossos olhos para as campanhas publicitárias, para os perfumes, para as panelas que as mães ganharão, Senhor, para as vassouras, brincadeira à parte, Pai. A oração aqui é que o Senhor faça que esse vídeo chegue a mais lares, Pai. Chegue para as solteiras, chegue para as tentantes, chegue para as gestantes, cheguem para as mães, cheguem para as vós, que seja levado a ela a mensagem que Miriam trouxe hoje, Senhor. Que é o Senhor quem pavimenta o chão para a gente pisar, é o Senhor que promove os encontros, é o Senhor que coloca aquele domingo que você vai estar na escola, que você vai fazer a prova, que você vai ser aprovado, que você vai entrar na faculdade, mesmo sem recurso, para que você capacite a outros. É o Senhor quem chama, né? É o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem honra, como nós vemos hoje, né? Estamos aqui para honrar e dar esse presente para nossa irmã Miriam, para ela revisitar aqueles tempos da vida dela, Pai, e ser grata como foi grata hoje. Revisitar momentos de dor, Pai, e ser grata porque o Senhor estava com ela, quando ela traz aquela ideia de que um homem que passou, alisou sua cabeça, ele trouxe paz. Oh, Senhor, eu sei que não é fácil, Pai, ser casada com o homem mais bonito do mundo, Pai, mas fortalece também esse relacionamento, Senhor. Fortalece esse relacionamento, Senhor. Coloca temperança, coloca paciência, coloca amor, coloca admiração, coloca tempo de qualidade, Senhor. Vai, Senhor, livrando qualquer tipo de distração terrena que existe, seja ela dificuldade financeira, seja ela os problemas de saúde que possam vir, Pai. Que esse casal continue sendo um farol na vida de tantos outros, Pai. Coloca a força dentro deles, Pai. Coloca uma força que a gente consegue enxergar de forma fácil, que eles fazem o fácil, fazem o simples e fazem assim dessa forma com excelência, Pai. É o nosso pedido, Pai. Está próximo desse casal, está próximo de Miri. Então, Senhor, transforma os dias delas em dias melhores e maiores, Pai. Transforma as 24 horas de Miriam em 30, em 36, para que ela consiga fazer tudo que está no coração dela, Senhor. É o nosso desejo, Pai. Obrigado, Miriam. De coração, bate-papo. Acho que a gente chegou no ponto que eu acreditava que